Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está no canal O Tempo Esportes e também na FM O Tempo 91.7. Que bom ter você por aqui em mais um de Mara Entrevista. Você sabe que aqui você tem sempre os melhores convidados, as personalidades do mundo do futebol e, claro, do esporte em geral. Hoje o nosso convidado é alguém muito especial para mim, porque eu acho que ele sempre foi um exemplo, né? Ele é mais novo que eu, mas e eu conheci ele novinho também, mas a trajetória de vida dele assim é um exemplo para muitos jogadores, para muitas pessoas que praticam esporte ou que querem ser realmente jogadores e tudo mais. E o fato, né, da gente estar convidando ele hoje é exatamente por isso, né? As pessoas acham que no futebol é tudo tão maravilhoso e sensacional e você tem que ter, né, ser um personagem, né, muito diferente, e essa, na verdade, não é a realidade. Porque eu trago aqui hoje para vocês Augusto Recife. Que bom ter você aqui, meu amigo. Dimara, para mim é um prazer, né, estar novamente aí conversando com você. A gente está falando um pouco aí da minha trajetória, da minha carreira. E você que me acompanhou desde cedo, né? Eu fico agradecido pelas suas palavras. Fico feliz, né, de novamente a gente tá conversando aqui, contando um pouquinho da minha história, de quando começou, desde a época lá do juvenil do Cruzeiro, depois subiu profissional e de algumas conquistas, né? E hoje estamos ainda aí correndo atrás da bola ainda, né? Apesar de estar com 39 anos, mas cheio de saúde, cheio de disposição aí para até aonde Deus quiser que a gente possa ir, né? Inteiro ele está. Eu fui conversar com ele para a gente agendar essa entrevista, então assim e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: ai, eu tô muito longe de Mara, não vai dar para fazer presencial. Eu falei: onde é que você está agora? Onde você está, Augusto Recife? Conta pra gente. Então, eu tô aqui no Independente, né? Tô jogando no Campeonato Amapaense. Independente é um time que tem 61 anos de existência, né? Fica ao lado aqui de Macapá. Eles falam município, né? Município de Santana, né? A cidade chama Santana e tá, acredito eu, que 15 quilômetros de Macapá. Estamos jogando estadual aqui. Hoje o nosso time é líder do campeonato, né? Fizemos 5 jogos, 15 pontos. E a gente está tentando aí conquistar aí, esse campeonato que, acredito eu, acho que já faz 23 anos, 24 anos que o clube não conquista esse título. Então, nesses últimos 2 anos, bateram na trave, né? Acho que foram vice-campeão. Esse ano a gente está correndo atrás aí para conquistar esse título, né? Já que já tem bastante tempo que eles não conquistam, né? Então a gente está no caminho certo. 5 jogos, 5 vitórias, o melhor ataque, melhor defesa. Estamos caminhando bem. Estamos caminhando bem. No caso, é o caminho da floresta, né, Recife? Porque aí é isso mesmo, né? É legal que as pessoas saibam, né? É um local muito bonito, né? Ecológico, né? Você tem toda essa situação de Amazônia e tudo mais, e as pessoas que estão por aí, né, sentem o futebol de outra forma, né? É uma convivência diferente daquele mundo que a gente está muito aqui próximo, que é o do futebol de elite, né? É muito diferente, né, Recife? É muito diferente, muito mesmo, Mara, porque a visibilidade é pouca, né? Quase nenhuma. E a importância que eles dão aqui infelizmente é a mínima, né? Se comparando aí ao Sudeste, né? Até em relação a algo profissional, tanto por parte dos clubes, mas como também em termos de organização, né? Porque a gente faz um campeonato como esse e aí só tem um estádio para todos os jogos, né? E chama Zerão o campo, e o campo não te dá condição nenhuma de jogo, né? Infelizmente, situações que, assim,
Eu nunca tinha vivido, né, a primeira vez, mas estamos aqui, né? A gente também lidar com pessoas humildes, né? Pessoas que também querem almejar algo grande aí no cenário brasileiro, que eles, né? Eu falo eles por parte da diretoria, né? Eles almejam aí colocar o clube aí numa série D de campeonato nacional, que esse é o objetivo do clube, de ser campeão, disputar uma Copa Verde, né? Que dá vaga a uma Copa Verde, dá uma vaga à Copa do Brasil, até para ter calendário e o clube se reestruturar, né? Até porque em relação à estrutura, o clube não te dá muitas condições, mas são pessoas que estão dispostas a isso, né? A querer crescer, né? E eles, na medida do possível, o que tá entre o que eles podem te dar, eles correm atrás, né? Isso faz com que você também venha para cá, pelo nome que você tem, você quer ajudar também. E eu estou de corpo e alma aqui, me disponibilizei até para poder ajudar eles também em relação a qualquer coisa, não só dentro de campo, mas como fora de campo também, né? Hoje, como mais experiente, hoje com 39 anos, por tudo que eu já passei, né, no futebol, eu tenho uma experiência boa. E no que for possível para poder ajudar, eu vou ajudar sim, com certeza. E olha só, gente, e é isso mesmo que o Recife está falando. O Recife é um dos jogadores mais, assim, humildes, queridos que eu já vi em toda a minha carreira. O Recife é querido por qualquer jogador que esteve com ele nos campos, nos gramados, aí nesses vários clubes que ele passou, né? E quem ouve essa história fala assim, nossa, Recife tá super bem, porque esse cara sempre guardou dinheiro, ele sempre cuidou da família, ele sempre cuidou disso tudo, desde muito pequeno. Acho que foi o primeiro, assim, dinheiro que você juntou, você comprou, foi uma Kombi pro seu pai, pro seu irmão, era isso mesmo? Era uma Kombi? Eu comprei, era uma van, Ah, já era melhor, gente, era uma, uma van. era uma Era. van. Não, não foi? Na época a gente tinha ganho a Suminas, naquela época lá, e com o dinheiro da premiação, aí eu comprei uma van. A van até foi aí em Belo Horizonte, né? Mandei lá. Meu irmão foi buscar aí em BH, né? Até para poder eles se ajudarem lá, né? Minha família. Tanto ajudar meus pais, ajudar eles também, até para eu não ter essa preocupação de ter que ficar, tipo, mandando dinheiro. Então eu falei, olha, toma aí uma van, vocês vão se virando aí, vão se Isso. ajudando aí que eu vou fazendo minha parte aqui. Isso ele tinha acabado de subir praticamente para o profissional do Cruzeiro. Exatamente. Ele tinha vindo Juventus de São Paulo, isso? Eu chego no Cruzeiro em 2000, né, Edmara? Vindo do Juventus, né? Chega aí o Isso. Luizão, o Zé Roberto. Eu não sei se você já estava por lá nessa época do Já. Cruzeiro. Acho que você chegou em Uhum. 2000, já estava, né? Já tá. Então chegou eu, Zé Roberto, Luizão. Sei que chegou vários jogadores pro juvenil, Uhum. pro júnior. Eu falo que Deus é muito bom comigo, né? Porque eu chego no Cruzeiro em 2000 pro juvenil. Em menos de um ano eu já tô no profissional, né? Então as Foi coisas mesmo. aconteceram muito rápido. Porque na época o Cruzeiro tinha feito aquele. Eu falo que era o time dos Galácticos, né? Que tinha vários jogadores aí de nome, Edmundo, Rincon. Verdade. E a briga era muito grande. Eu Era. tive a oportunidade de subir, até porque o Cruzeiro não estava bem, né? O Ivo Isso. Voltman me deu uma oportunidade, né? Tanto que Uhum. sobe o Jussier, sobe o Isso. Canu, né? O Elias É. Canu na época, o Diego Clementino. Aí eu tive a primeira oportunidade no jogo contra o Bahia, eu acho. Não, por incrível que pareça, Deus retomou que eu tive a primeira oportunidade para ir junto com ela, né, profissional, foi no jogo contra o Sport Recife. Olha, lá em Recife, né, que a gente ganha aquele jogo de 1-0, gol do Verdade. Ricardinho. Aí depois a gente retorna para Belo Horizonte, a gente tem o jogo contra o Bahia, que acho que o Ricardinho estava suspenso, tinha alguns jogadores suspensos, e o Ivo me dá a minha primeira oportunidade como titular, né, no time profissional. Acho que não lembro se a gente empatou o jogo ou perdeu, não sei. Só sei que assim, eu tive a oportunidade de jogar profissionalmente. O ruim do jogo, né, no jogo em si, foi que Uhum. eu fui expulso, né? Me deu Recife uma expulso é chegada lá coisa no. rara, né? Não foram muitas Coisa expulsões, né, rara. Recife? Acho que foram 2, 3. Eu tomava muito É, amarelo, que era aquele cara é bem lógico, ele era desarme, né? Que tinha volante, de gente.
Não tem. Exatamente. Ele é volante, na verdade, né? Porque ele continua jogando. Continua jogando É de volante? Continua de volante. Ah, De então. volante. De volante ainda, É. Gilmar. E é aquele volante Ah, da pegada mesmo ali. Para vocês verem o tamanho desse Augusto Recife, o tamanho dele naquele time de 2003, né? Ou vindo de 2002 para 2003, que ganhou tudo, né? O Recife era o volante daquela equipe. Né, do tamanho. Até teve a história que o Vanderlei, isso aí todo mundo fala, né? Que o Vanderlei falou assim: não, eu quero um jogador mais alto, não sei o que, não sei o que, e trouxe o Felipe Melo também. Ninguém levou essa vaga dele, isso. não, gente. Ninguém levou essa vaga. Isso. Ele foi absoluto ali, claro, ao lado de Maldonado, o Wender, né? Mas o primeiro volante era ele, meu Isso. cara. E de uma confiança, a galera tinha uma confiança nele. Todo cruzeirense, obviamente, que tá me ouvindo, sabe perfeitamente disso, né, Recife? E assim, e ser o volante, tem cruzeirense ali atrás que tá falando assim, é isso mesmo. E volante, né, assim, daquele time que tinha, que era o que era, num campeonato brasileiro dificílimo, que todos os maiores jogadores ainda estavam por aqui, né, ou seja, toda a equipe era uma grande equipe, e o volante, né, o principal cara que fazia a marcação, o combate, era o Recife. É muito. Eu falo que assim, Dimara, eu enfrentei muitos obstáculos na minha vida, né? E um dos obstáculos mais difíceis foi esse, né? Porque, assim, volante, 1 metro. Desculpa que eu tô com a gripe aí, mas você tem um volante de 1,69 m, fala, gente, que volante é esse baixinho? Eu não ia jogar nunca, né? Não, mas Desculpa, era a tá? sua técnica, né, a sua Mas vontade, né? assim, exatamente, eu tinha que sobressair de qualquer forma, né? E assim, eu tive uma oportunidade muito grande que eu falava, gente, eu tô aqui no Cruzeiro, né? Eu tô no meio dessas feras aí, porque sou jogador de nome, né? Não de nível nacional, mas como internacional. E eu vi aquilo como uma oportunidade da minha vida. Então eu falava, eu tenho que sobressair de alguma forma. Se não é na estatura, tem que ser na vontade, no correr, no posicionar de uma forma diferente que vai chamar a atenção dos treinadores, né? E eu coloquei isso na minha cabeça e graças a Deus deu certo, né? Porque eu lembro que eu subo em 2001, né? Eu consigo permanecer, né, de 2001 para 2002, Marco Aurélio me deu oportunidade, né? Isso. Em 2002 eu continuei com Marco Aurélio, que a gente Uhum. foi campeão Copa dos super Campeões, né? mineiro, Aí fomos para a Copa dos isso, Campeões, né? exato, campeão sul Minas, né? Uhum. Copa dos Campeões, aí chega o Vanderlei. Eu lembro que inicia o brasileiro também, né? Naquele ano de 2002, o Cruzeiro vai contratar o Quintana, que era um volante paraguaio, né? Verdade, esqueci do Quintana, menino. Lembra do Quintana? Com Lembra, todo ele respeito, eu passou tão falava, rápido. pois é, que eu tinha em mente assim, né? Que assim, pô, eu não posso ficar de fora pro Quintana, um cara que corta a chuteira atrás da chuteira para poder jogar, para poder calçar a chuteira. Eu falei, não é possível, gente. Falei, não é Muito possível boa que eu essa. posso perder. Né? Eu não posso perder para um jogador desse, né? Com todo respeito a ele. Mas, assim, eu sempre sabia dos meus obstáculos, sabia das minhas dificuldades, mas que eu tinha que enfrentar, né? Eu não poderia deixar escapar essa oportunidade. Aí veio 2003, né? Permaneci e ainda há alguma desconfiança por parte de alguns, né? Mas, assim, tanto eu quanto o Wendel, até os Uhum. meninos da base, a gente sabia que a gente não poderia dar mole, né? Que a gente tinha que agarrar aquela oportunidade e a gente soube aproveitar, né, Dimara? Muito bem. Sim, com certeza. E o bom da gente dizer isso é que eles se fizeram presentes, né? Se fizeram presente na titularidade, conquistaram um treinador que era muito difícil na época, né? O Vanderlei, a gente Sim, adora ele, mas ele não é mole, sim, né? sim. Recife. Não é, O nível de não é exigência é mesmo. enorme. O Recife Muito. ainda foi envolvido numa injustiça enorme, que foi, né? Aquele jogo, a gente fez o jogo, foi com a Portuguesa, não foi? Em São Paulo? Isso, E aí o isso. A Vanderlei gente, a desse, gente jogou, acho que jogamos em Florianópolis, e aí depois a gente ia isso. para São Paulo para jogar contra a Portuguesa. Aí o Vanderlei decide afastar alguns jogadores para dar
Ah, vamos lá, um choque na chacoalhada no equipe. grupo. Não foi isso? É, E aí, exatamente isso. e aí ele me chamou na cobertura do hotel e falou assim, olha, eu vou afastar alguns jogadores, me falou o nome do jogador. Eu falei, por que o Recife? Aí ele falou, não, porque eu falei, o que o Recife fez? Aí ele falou, não, mas e não soube explicar e acabou afastando o Recife, mas obviamente, rapidamente, ele refez a injustiça, né, Recife? E assim, Aham. e eu fiquei muito receosa naquela época, porque eu tinha medo que o Recife ganhasse alguma, né, alguma situação, tipo assim, ele tem problema fora de campo, e ele não tinha nada, absolutamente nada, tanto que o Nada. Vanderlei adora ele, né, a amizade veio depois disso e tudo mais, né, ele sempre Isso. pergunta quando eu Aham. falo com ele fala assim, cadê os meninos? Eu falo assim, tem um menino Aham. jogando só, no caso específico. E aí, mas aquele momento ali foi difícil, né, Recife? Difícil porque eu não conseguia entender, né, o porquê. Nem eu. É, foi algo muito estranho, né? É, Mas o bom é que eu sempre fui focado, né? Eu verdade. sabia do meu potencial e sabia que eu não tinha feito nada de grave, né? Graças a Deus que logo em seguida eu fui reintegrado, né? Fui Foi muito rápido. reintegrado e É, acho que foi, eu lembro que foi eu e o Fernando Miguel, eu acho, que a gente foi é, reintegrado e eu acho que o outro acho que foi o Jorge Wagner, aí não foi e tinha reintegrado. mais um. É. Não Eram, foi, acho que eram foi o Jorge 5, eu Wagner e o acho. Não tô Joãozinho. lembrando todos agora, mas acho que eram 5, É, né? e aquilo foi um choque muito grande, porque eu lembro que na época minha mãe tava em Belo Horizonte, né? E E minha mãe falou, meu filho, mas que é isso? Que, pô, o que você afastado. Eu fez? falei, mãe, é, Eu não fiz são coisas nada. que eu não tô entendendo, então deixa isso pra lá. Daqui a pouco a gente vai estar de volta aí. Graças a Deus que eu voltei, né? E a gente Foi, conseguiu dar a volta por cima, né? foi. Ainda bem. Mas não aconteceu nada, na verdade. Eu imagino que eu não sei, É, mas eu imagino que o Maluf deve ter conversado com você, que era o diretor de futebol, né? E ter explicado, ó, sim, a gente só não voltou com esse rápido porque como é que a gente ia fazer com o treinador, né? E segurou ali um pouquinho, mas o próprio Vanderlei já tinha se arrependido de ter te colocado no meio da confusão, né? Como ele mesmo disse. exatamente. E aí, Aham, claro, em 2000 você vê como é que o que tem que ser né? Vem 2003 e exato. você conquista tudo sob o comando dele, né? E me lembro perfeitamente quantas vezes Vanderlei te chamava para você organizar aquilo ali, né? Organizar o meio, seja no jogo, seja no treinamento, né? A forma como ele te via. As pessoas não têm tanto essa noção, né? Eles acham que líder é um só, né? Poderia ser só o Alex. Beijo, Alex, que esse aí é nosso, né, migão, É, que poderia ser só o Alex, ou, né, a gente tinha o Ari também, essa figura fantástica, né, o Aristizábal e tal, mas o Vanderlei, ele tinha líderes em todos os setores, né, Recife, e você, sem dúvida nenhuma, era um cara que ele confiava demais também, e perguntava, né, me lembro que vocês chegavam na beira do gramado com ele, coisa que jogador hoje faz pouco, né, chegavam na aham, beirada do gramado com ele e falavam, não tá dando certo, né? O que a gente pode fazer? Vamos aham, fazer de outro jeito, não era? exatamente. Eu lembro que, assim, a gente tinha uma mescla boa, né, de experiência com juventude. Isso. E, assim, eu lembro que os jogadores mais experientes, né, eu falo no caso do Aristizábal, do Alex, Uhum. aí logo no começo, Marcelo Ramos, Paulo Miranda, né, Ah, aí verdade. depois, isso no começo de 2003, né, eu Isso. lembro que esses jogadores experientes, eles abraçaram a gente de uma forma que deixava muita gente à vontade, né? Não só o Uhum. Vanderlei passava confiança pra gente, mas esses jogadores deixavam a gente muito à vontade na questão de vocês fiquem à vontade dentro de campo, vocês fazem as decisões que vocês tomarem aí, pode ficar tranquilo que a gente vai segurar, né? Aqui dentro de campo, tanto fora. E isso fez com que a gente conseguisse desempenhar nosso futebol, né? Eu falo a gente, nós mais novos, que naquela época a gente entrou de titular, no caso eu, o Wendel, o Jussier jogou muito, né? Antes de o Jussier ir embora pro Japão, o Jussier teve muitas Isso. oportunidades ainda naquele ano de 2003, né? Porque o Jussier vai embora depois do Campeonato Mineiro. E assim, essas pessoas eu falo, tanto o Vanderlei, a comissão, quanto esses jogadores mais experientes, para nós foi fundamental.
Foi fundamental porque eles deixaram a gente muito à vontade na questão de fazer tipo, qualquer coisa dentro de campo, né? Eles nos ajudavam muito, nos passavam muita confiança. E isso facilitou muito para a gente, né? E a gente vem de uma base que era muito forte. A nossa base lá no Cruzeiro, o nosso time, tanto juvenil quanto júnior, Verdade. era muito forte porque se você for pegar dos jogadores que ali foram subir o profissional, que surgiu naquele ano ali, acho que todos os jogadores vingaram, né? Despontaram aí grandes clubes aí, tanto nacional, mas como internacional também. E isso facilita muito, né, Gimara? Quando você tem uma Muito. mescla de jogadores experientes, que te ajudam, que quer te fazer você crescer, isso é muito importante. E no caso da gente, isso aí só foi um trampolim, né, para que a gente tivesse ali dentro de campo e desse o nosso melhor. E você ter de fora um comandante também que te passa coisas positivas, que te deixa à vontade, isso ajuda muito. E no nosso caso, ajudou e muito, né? Eu me lembro que o Vanderlei pegava muito no meu pé, pegava muito no pé do Maurinho, pegava muito no pé Muito. do Dracena. É. Eu lembro quando eu saía de casa, eu falo assim, eu falo para as pessoas hoje que eu concentrava mais para um treino tático do que para o jogo em si, né? Nível de Porque a gente exigência. era, meu Deus, a gente era tão xingado que eu falei, gente, não é possível que nesse time só tenha nós três, né? Mas você, você analisando hoje, se a pessoa pega demais no teu pé, te exige, sabe que você tem potencial e sabe que ele gosta de você, né? Exato. Porque eu falo assim, se o treinador não pega tanto no teu pé, te deixa de lado, é porque algo tá faltando que ele não tá vendo em você, né? Então, assim, o nosso treino tático, a cobrança era muito grande, né? Tinha que sair perfeito, tinha que sair da forma como ele queria, né? E assim, e a exigência não era em vão, a exigência é porque sabia que a gente poderia retribuir dentro de campo e foi o que aconteceu. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Olha só, são 20 anos já dessa tríplice coroa, né, de tudo que o Cruzeiro conquistou em 2003, né? O primeiro campeonato de pontos corridos, que era diferente, foi maior, tinham mais equipes e tudo mais. E ficou até uma pergunta aqui da nossa galera, dos nossos diretores aqui de TV que estão acompanhando e que são cruzeirenses, não é verdade? Eles estão perguntando para você se é verdade. Eu não vou responder, eu sei, mas não vou responder para deixar você responder. Se tinha mesmo aquele negócio de deixar o Alex solto e você marcar pro Alex. Olha, a questão o Alex era o nosso camisa 10, né? Era o diferente do time. Não que ele não tinha a responsabilidade de ter que voltar, né? Tipo, não voltar, ele recompõe, né? Recompõe ali o Isso. setor de meio de campo ali na época, né? Mas assim, a responsabilidade mais de marcar, né? Ficava tanto para mim quanto para o Wendel e o Maldonado, a gente tinha mais esse papel, né? Mas assim, você ter um jogador diferente, né? No caso, o Alex, né? No nosso time era o diferente. Você não precisa exigir desse jogador que ele venha lá atrás, né? Você tem que deixar ele tranquilo, porque é um jogador que a qualquer momento pode resolver um jogo, né? Eu falo num lance de colocar um jogador na cara do gol, né? Que era isso que ele fazia dentro de campo, né? De dar assistência, era o diferente em qualquer situação, né? Sim. Então a gente não tinha, ele não tinha essa preocupação de ter que voltar, por exemplo, até lá atrás, né? Para marcar um volante, né? Até porque não precisava, porque
A gente fazia isso por ele, né? E nem eu queria que ele voltasse. Se o Eu cara quero tá ir lá na resolvendo do frente. meio pra frente, eu quero ir lá na frente. Deixa que aqui a gente se vira, né? É Mas a verdade. gente fez o nosso papel perfeito, né? Eu falo que o conjunto em si, né? Eu falo não só eu, Wendel e o Maldonado, que a gente tinha essa função, Uhum. né? De marcar, né? Mas assim, a galera ali de trás, acho que todo mundo contribuiu. Até porque os meninos lá na frente estavam resolvendo. Se tá resolvendo, então não tem por que você ter que recompor até lá, tipo, próximo do nosso gol. Recompõe ali no meio, era isso que a gente fazia, né? Eles faziam isso também, né? Tanto o Arixizaba quanto o Alex e o próprio Mota também, quando tinha oportunidade, o Também, David, sim. o Márcio Nobre também. Márcio E o Mota Nobre. era um dos caras. O Mota era um dos caras que mais, tipo assim, em relação não que os outros não se doavam, mas assim, de recompor, de ajudar, de ir até na defesa, de dar combate. Isso aí a gente não tem que negar, porque o Mota era esse guerreiro também, que ele gostava de fazer isso também. Ele nos ajudou e muito também. E uma pessoa muito bacana também, né? O Mota, assim, olha, O gente, Mota é é, difícil a da gente Motinha. falar. É uma, é uma coisa difícil de falar, né, Recife? Porque eu acho que o que a gente viveu naquele momento do Cruzeiro, né? As pessoas, né? O pessoal fala assim, mas não tinha problema de vestiário. Eu falei, não tinha, gente, né? Tinha, O mas nosso resolvia ali, né? tinha. Eu falo que o nosso ambiente era muito leve, né? A gente Isso. traz, a gente traz um ambiente de 2002 para 2003. Eu falo para os meninos que a gente tinha prazer, né, de chegar na toca. Desculpa, viu, gente? Imagina. Eu lembro assim de Mara, Hum. que você vai lembrar, lógico, né? Que o treino era sempre às 4 horas da tarde, né? Tava marcado às 4. E era incrível como dava 2 horas da tarde, 2h30, tava todo mundo na toca, né? Porque a gente gostava de fazer antes do treino, tinha aquele bobinho, né? Era Isso. incrível porque assim, e tava todo mundo, não era tipo 4, 5, 6 que tava só fazendo bobinho. Era incrível, era todos os jogadores gostavam de estar ali, né? Olha que o treino marcado 4 horas, 2h30, 2 horas da tarde, a gente tava lá dentro do campo fazendo bobinho. Tá vendo? Então isso é prazeroso, isso faz com que o grupo se fortaleça, né? Porque não ficava aquele tipo de grupinho, tá? 4, 5 de um lado e 5, 6 do outro. Pelo contrário, sempre quando ia fazer algo, né? Tipo, voltado ali pra toca, ou voltado pros jogos, estava todo mundo junto. Lógico que quando a gente saía da toca, tem alguns jogadores que têm uma afinidade um com o outro, que é a coisa mais Claro. normal do mundo. Normal. Mas quando a gente se juntava ali na toca ou nos jogos, era todo mundo remando pro mesmo lado, né? Todo mundo gostava de estar ali próximo um do outro. Não tem jeito, não tem como a gente não conseguir atingir os objetivos, não tem como a gente não conquistar, né? Por isso que a gente conseguiu aí manter uma invencibilidade aí de 2002 para 2003, a gente ficar 33 jogos invicto, né? Isso aí você pode ver que não tinha vaidade, era um ajudando o outro, um torcendo pelo outro, né? Independente de quem vai estar dentro de campo jogando ou não. O objetivo era um só, né? De conquista. Isso o Vanderlei é, colocava muito na nossa mente, exigia muito isso, né? E por isso que a gente deu no que deu. Deu aí campeão mineiro, campeão da Copa do Deu Brasil, certo. campeão brasileiro. Deu certo. A verdade é essa. Isso é muito legal e a gente aprendeu demais. Eu me lembro que às vezes eu chegava na toca, não, eu já estava lá. Aí o Vanderlei chegava, porque eu chegava cedo, né, de manhã para arrumar tudo para que eles Aham. estivessem com tudo certinho, né, tanto para o jogo quanto para o treino, para o atendimento à imprensa e tal. E aí muitos deles ficavam, eu falo que eles chegavam 2 horas, eles passavam lá na minha sala, né, olhavam a internet, porque não tinha assim internet tão fácil, né, Recife, e nem Não, não. computador tão fácil. Aí qualquer que eles faziam, eles iam lá para minha sala, porque tinha sempre 2 Era isso computadores, mesmo. não era? Aí depois Era isso mesmo. a gente colocou no corredor para vocês também, não foi? Isso. Nós Isso fizemos mesmo. tudo isso, porque não tinha fácil do jeito que vocês estão pensando, não tinha internet fácil assim. E Não aí eles tinha. não tinha. E aí, às vezes, o Vanderlei entrava na sala. A assessoria de imprensa, né? A sala lá
Nossa, ela acabou virando assim um encontro mesmo, né? O Vanderlei chegava, sentava, eles vinham contar, porque a gente era um ambiente de confiança, então a gente sabia tudo de todo mundo, né? A gente tinha muita confiança. Mas além disso, Isso. o Vanderlei chegava e falava assim pra mim, isso assim era tipo assim, 2 horas da tarde. Olha só, eu queria fazer um churrasco pra eles hoje lá na minha casa. Eu falei, oi? Eu falei, hoje? Aí ele falou assim, é hoje. Eu falei, uai, mas então? Ele falou, você organiza, tá? Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou arrumar alguém? Aí, lógico que eu já tinha uns. Isso foi a primeira vez que ele me pegou assim, aí a gente fez e tal. Aí eu já deixava o nome do churrasqueiro certinho, o negócio certinho. Aí quando ele inventava outra, ele chegava e falava assim, Dimara, o churrasco. Eu falava, perfeitamente. Eu ligava pra ele e falava, corre pro churrasqueiro, vai ser hoje. E era isso, né, Recife? Ele fazia muito isso pra Desse unir jeito. vocês, né? Pra ter as famílias Aham. também, né? Próximas, né? Isso sempre teve, né? Eu acho que quase toda semana a gente tinha um churrasco, né? Isso. Mas isso é muito importante porque une mais o grupo. Eu me lembro também que o grupo de pagode, quem tinha que correr atrás era eu, né? Porque o Alex chegava em mim Verdade. e falou, Ressa, hoje vai ter churrasco aí, liga pros É, seus amigos aí. De vez em quando eu dava umas voltas em BH e acabei conhecendo aí uns pagodeiros aí, né? verdade. Aí eu levava os E o Alex meninos. gosta de Levava um os meninos. pagode, gente, né, Recife? O povo que não Ah, sabe, ele adora, demais. né? Muito, muito. Adora. E aquele grupo nosso, meu Deus, era fantástico. Como gostava, né? Nossa, mas assim, gente, era tudo em família, tudo nas festas, tudo no Tudo em ônibus, tudo no, família. né? Era muito legal. Aí Tudo em família. quando eles é, vão ser campeões brasileiros, né? A gente preparando a festa da conquista, né? Que seria a Tríplice Coroa. O Alvimar chega pra mim e fala assim, Dimara, olha com eles quem eles querem que venha fazer a festa, né? Quem? Quem que eles querem? Aham, Que eles podem escolher, né? O que eles quiserem. aham, Aí eu falei com o Alex, que era o capitão, né? Falei assim, Alex, olha com os meninos, né? E você aí também, quem é que vocês querem que o Alvimar falou que é quem vocês quiserem, né? Foi o presidente, ele falou quem eles quiserem. Aí o Alex chega pra mim com o nome de um samba de mesa, eu não lembro como que ele chamava mesmo, aquele moço? Você lembra o que eu tocou não na lembro festa? agora. Pois é, eu não lembro. Mas ele é um cara Vixe, Mara, eu não lembro. famoso. Um cara famoso aí de samba de mesa. Só que eu não entendia de pagode. Aí o Alex chega pra Aham. mim com o nome desse moço, entrega pra mim, eu falei assim: ah, tá. Quem é essa pessoa? Como é que eu vou fazer? Aí ele falou assim. Aí ele Aham. falou, não, ele é de samba de mesa, sei lá o quê, porque o Alex ama isso, né, Recife? Nós escolhemos ele, falei, que Isso. beleza, muito bom. Então, é o seguinte, tá. Aí ele deu, né, e aí eu fiz contato com ele, né, com o empresário dele e tal, acertando as coisas todas, e foi assim. É, e aí eu conheci ele e tudo mais, e veio. Foi uma festa linda a nossa, mas o Alvimar deu de Aham. presente para eles quem eles quisessem. Eles podiam escolher quem eles quisessem para tocar nessa festa. E eles escolheram esse grupo também em comum acordo. Aliás, era o preferido de todo mundo, eu acho, né? Que grupo humilde, hein? Tá vendo? Não é? Poderia ter exigido, poderia ter exigido qualquer outro, né? Qualquer Mais famoso aí, pessoa. não, É, não é verdade? é. Mas aí você vê como que o grupo era, né? Você vê que não tinha vaidade, a gente não tinha frescura, né? A gente gostava de estar um próximo de outro, né? Fazer o nosso sambinha ali, se todo mundo tivesse feliz, era bom para todo mundo, né? E assim, foi um ano fantástico, né, Edmar? Um ano fantástico. Só contando uma história aqui, voltando esse ano de 2003, né, início do ano, e eu ficava muito com o Sandro, né? Só contar uma história Grande, rapidinho aqui de Maro. Sandro. Conta, por Eu favor. ficava muito. Porque tinha a galera do Caiçara ali, né? Que era eu, Uhum. Sandro, o Maicon, o Luizão, e a gente ficava muito junto, né? Eu ficava mais com o Sandro, o Wendel, o Mota, né? E eu lembro que o Cruzeiro anuncia o Mota, né? O Cruzeiro anuncia o Mota e fica aquele pessoal da imprensa, como, o Cruzeiro, pô, contrata a Mota, quem é Mota? E os caras, tipo, meio que sacaneando, pô, o Cruzeiro tá de brincadeira, fizeram até musiquinha pro Mota lá, tipo,
como é que se fala? Falando a situação que não, não concordaria com a contratação, porque Desprestigiando, estava esperando. colocando isso, como Exato, se o Mota fosse qualquer um, qualquer coisa. Por quê? O isso, David tinha saído, o David tinha vindo, obviamente, para enfraquecer um adversário, né? Então o David era o grande nome de isso, ataque daquele momento, né? E aí, na verdade, exato, eles trocam por três, na verdade, né? Que era o Mota, o Márcio, né? isso, É. isso. Não, E mas o Mota chega no Mineiro e o David ainda estava, né? ele ia sair, O né? Já David, tinha certeza que ele ia sair, isso, né? É. E tinha o Alex isso, Dias também, né? isso. É, Já pro brasileiro chega o pro Alex Dias e o brasileiro. Alex Alves, né? Exatamente, os Isso. dois. É. E nisso, de tanto eu ficar ouvindo isso também da imprensa, né? Porque acaba que a gente fica escutando e até eu me deixei envolver por isso, né? E eu lembro que eu chego num dia no Sandro assim e falo, gente, cara, Cruzeiro, trazer o moto, o que é moto? Eu falava assim pro Sandro, o que é moto? Eu até já pedi desculpa pro Mota, tá, Dimar? Já pedi desculpa, Ah, eu pedi tenho perdão, porque certeza o Mota, disso. o, o Mota queimou minha língua, né? De todo mundo, né, Mas claro? só pra você ver a importância do grupo, tá? Eu vou terminar a história. E o Sandro falou assim, Recife, esse cara aí, você vai ver, quando ele chegar aqui, esse cara ele faz gol demais, eu joguei contra ele lá do Ceará, e a gente jogou Copa do Nordeste, ele joga demais, eu falava, Santo, você tá doido, Santo? Você tá de brincadeira. E o Santo falava, Recife, você vai ver ainda. Aí eu falei, beleza, né? Beleza então, Santo. E eu lembro quando o Mota chegou, né? O Vanderlei faz uma reunião com a gente. O Vanderlei sempre fez várias reuniões em relação a tudo, né? E ele fez uma reunião com a gente que aquilo chamou muita atenção, né? Porque da forma que o Mota chegou, se o Mota não tem uma cabeça boa, né? Ele iria se perder, ou ele ia render, ou ele não ia render, né? Ia ficar abalado, né? Porque por mais que você tá vindo de um Ceará e você tá num Cruzeiro, que é um clube grande, um clube de tradição, de muita história, o nível de cobrança é muito diferente de um Ceará para um Cruzeiro, né? Lógico. E eu lembro que o Vanderlei reúne a gente no vestiário, né? Assim que o Mota chega, que ele fala pro Mota, ela fala, meu filho, você fica bem à vontade aqui. Tá vendo esse grupo aqui? Esse grupo aqui vai te abraçar. O que você precisar, esse grupo aqui vai estar aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. E foi o que aconteceu, né? Eu lembro que no primeiro coletivo, o Mota acho que estava o Vanderlei colocou ele no time titular, até para dar uma moral para ele e tudo, para ele se sentir bem à vontade, né? Teve uma bola que o Alex perdeu lá no coletivo e o Mota, pô, o Mota corre atrás do jogador, não lembro quem que era o jogador, tá? Uhum. Correu atrás, roubou essa bola, conseguiu roubar a bola, né? Destruiu a jogada e passou a bola, não lembro para quem, né? Aí eu lembro que o Marcelo Ramos falou, rapaz, a gente achou o jogador certo, viu? E naquele momento ali, o Mota ganha uma moral muito grande, né, com o nosso elenco, né? Isso eu acho que estava na pré-temporada ainda. E começa os jogos, inicia o Campeonato Mineiro, né? E o Mota já ficando bem à vontade e tal. E o Mota começou na reserva, né? E entrando no decorrer dos jogos. Mas de Mar, esse menino começa a entrar nos jogos, você vai lembrar, lógico, né? O Mota começa a Claro. fazer um gol, um atrás do outro, cara. Ele começa. Aquela Campeonato Mineiro, acho que o vontade, né? Mota. Exatamente. O Mota acho que faz uns. Não lembro se ele fez uns 5, 6 gols, mas ele foi muito decisivo para nós, tanto no Campeonato Mineiro, né? Como na Copa do Brasil, principalmente no Brasileiro. Eu acho que todos os jogos que o Mota entrou no decorrer do jogo ou entrando titular, ele foi muito decisivo pra gente. E ele se tornou uma das peças mais importantes, né? O que eu quero dizer com isso? A força do grupo, né? Acho que o grupo soube abraçar, né? Soube abraçar bem aquele jogadores que estavam chegando, a gente sabia receber bem, né? E no caso do Mota foi desse jeito, né? Dessa forma, a gente recebeu muito bem, né? O Mota se sentiu bastante à vontade e não deu no que deu, né? Resumindo, final do ano eu tive que pedir desculpa pro Sandro e pedir desculpa pro Mota, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Tive que pedir desculpa, porque o Mota ajudou muito a gente.
Olha, e são histórias como essa, né, que fazem do Recife essa pessoa tão bacana que ele é, né, querido por todos eles. E vou dizer para vocês, todos esses jogadores que ele citou, todos que passaram pelo Cruzeiro dessa época, a gente tem alguma espécie de contato ainda conversa, né, ainda se fala, tem notícias, Sim. as pessoas, né, perguntam, e a gente vai conversando com um, vai conversando com o outro, ou seja, a gente se gosta e torce, né, um pelo outro. Aham. Mas o Recife, sem dúvida, ele é uma unanimidade entre todos esses, né? O Recife, pelo jeito dele, pela forma dele e tudo mais. E por isso eu fiquei muito feliz de te receber. Vamos fazer outros, porque são muitas histórias, né? Quando você vier a Vamos sim. BH, nós vamos fazer um aqui presencial para você contar mais histórias ainda. Dizer Ó, que tem muita história demais. eu imagino. É porque daí ele vai contar dos outros times também, só para a gente entender o processo da carreira desse jovem de 39 anos que está lá, ó, lá longe, né, lutando e continua aí fazendo, né, mostrando que o futebol pode ser muito mais do que só o que a gente entende pelas quatro linhas. Eu gostei demais de ter você aqui, queria te agradecer muito, tá? E olha, tô esperando você vir para BH para a gente gravar outro, para você contar mais histórias. Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Tô com saudade de BH. 2, 3 meses já longe da família, não é fácil, né? Né, não? Eu tô pretendendo, Dimara, só mais esse ano, né? Eu acredito, eu tô querendo, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas como eu sou muito, como tá no sangue nessa coisa de, sou muito competitivo, né? Se aparecer alguma coisa, eu vou ter que Meu adiar, mas eu Deus, amei. Vou, Mas eu te agradeço, Dimara, pela vão ter que oportunidade. arrancar o Recife de campo, gente, porque senão ele vai continuar jogando, entendeu? Vocês não estão Gente. entendendo. Valeu demais, Mas eu te querido. agradeço. Muito Obrigada, obrigado, viu? Um beijão, com Deus. Amém. É isso, gente. Hoje o Ultimar Entrevista trouxe o Augusto Recife, esse importante jogador, né, da equipe de 2003, da Tríplice Coroa, esse ano completando 20 anos. Então a gente vai trazer alguns desses jogadores, né, de personalidades, de pessoas que participaram, claro, dessa conquista importante para o Cruzeiro. Obrigada para você, até a próxima, tchau.